Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 39. Possibilidades. Ajustando a estola, Egwene examinou Matt. Esperara vê-lo com cara de urso encurralado, mas ele só parecia perplexo e suado. Havia tantas perguntas que ela desejava fazer. Como Randy descobriu onde ficava Salidar? Como sabia que ela aprendera a viajar? O que Randy estava fazendo? Mas não iria fazê-las. Matt e seu bando da Mão Vermelha a tinham deixado com a mente em turbilhão. Talvez Randy tivesse lhe entregado um presente dos céus. A minha cadeira, pediu ela, calma. Torcia para que Matt tivesse percebido que ela não estava suando, assim como Elaine e Ninaeve. A segunda suava um pouquinho, na verdade. Siwan ensinara o truque, que não tinha nada a ver com o poder. Era só uma questão de se concentrar de um certo modo. Ninaeve ficara bem zangada por Siwan não ter lhe ensinado antes, o que não era surpresa. Mas a mulher só fez responder com toda a calma que aquele conhecimento se destinava às Aes Sedai, não às aceitas. Até então, Egwene tinha conseguido controlar os pensamentos de modo adequado quando havia irmãs por perto, e o rosto sereno, em vez de suado, de fato parecia ajudar no comportamento delas. De algumas delas. Deveria funcionar às maravilhas com Matt. Isso se algum dia ele parasse de ficar só olhando fixo para ela e a enxergasse de verdade. Matt, a minha cadeira. Ele se sobressaltou. Então se levantou e se afastou para o lado sem dar um pio, e com os olhos indo de Egwene para Elaine e para Ninaeve, como se elas fossem algum tipo de quebra-cabeças. Bem, Ninaeve e Elaine também estavam olhando para ele quase da mesma forma, e com certeza tinham motivos melhores para tal. Egwene sacudiu o pó das almofadas antes de recolocá-las na cadeira. Lembrou-se de Sheza com carinho. Depois de 2 dias, já não precisava mais das almofadas macias. Não muito, mas... Ou ela abria mão de tomar banho, ou as aceitava até que as manchas roxas sumissem por completo. Se Egwene mandasse, Sheza retiraria as almofadas. Rosto suado ou sereno, ela era o trono de Amerlin, perante o qual reis e rainhas se curvavam, embora nenhum tivesse feito isso ainda. Era ela quem faria Elaida ser julgada e executada, normalizando a situação da Torre Branca e, consequentemente, do mundo. Sheza lhe mandaria, lhe obedeceria, mas lançaria olhares tão sentidos e acusatórios por ter sido impedida de cuidar dela, que deixar as almofadas ali era bem mais fácil de suportar. Ela se ajeitou na cadeira com as mãos sobre a mesa e disse: Matt. Isso é mesmo uma loucura, sabia? Interrompeu ele em voz baixa. Baixa, mas bem firme. Vão acabar cortando a sua cabeça, Gwen. A de todas vocês. Vão cortar as cabeças de vocês. Matt, interveio ela em um tom mais severo, mas ele seguiu em frente. Olha, vocês ainda podem sair dessa. Se elas pensam que você é Amerlin, você pode ir comigo para inspecionar o bando. Aí você abre um portão e nós vamos embora, antes que essa cambada de lunáticas com cérebro de cabra consiga piscar. Ninaeve vira com os próprios olhos que Matt era imune a saidar, mas já lidara com homens teimosos muito antes de ter aprendido a canalizar. Rosnando um deixar o meu trazer ardido, abafado que Gwen acabou, achou que não era para ter sido ouvido.
Ninaeve levantou as saias e deu um pontapé certeiro no traseiro dele, com tanta força que Matt cambalhou até a parede, onde se apoiou com uma das mãos. Elaine deixou escapar o início de uma gargalhada que foi imediatamente sufocada, embora a filha herdeira continuasse balançando com o esforço de se conter, os olhos ainda risonhos. Egwene mordeu o lábio para também abafar o riso. A cena foi cômica, de fato. Matt virou a cabeça devagar para encarar Ninaeve, os olhos arregalados em um misto de indignação e ultraje. Em seguida, suas sobrancelhas baixaram e, endireitando o manto desabotoado, ele começou a caminhar lentamente em direção a ela. Lentamente porque estava mancando. Egwene cobriu a boca. Gargalhar não seria bom mesmo. Ninaeve se impertigou e, então, talvez algumas coisas lhe tenham ocorrido. Ela pôde estar zangada o suficiente para canalizar, mas Saidar parecia não surtir efeito com ele. Matt era alto para um homem de 2 rios, bem mais alto que ela, além de bem mais forte. E havia, decididamente, um brilho perigoso em seu olhar. Ninaeve deu uma olhadinha para Egwene e agitou o vestido, tentando manter o rosto impassível. Matt chegou ainda mais perto, o rosto tal qual um trovão. Outra olhadinha afobada, com a preocupação começando a transparecer, e Ninaeve chegou a dar um passinho para trás. Matt, disse Egwene em um tom equilibrado. Ele não parou. Matt, pare com essa besteira. Você está numa bela encrenca, mas eu consigo salvar sua pele, caso você tenha juízo. Por fim, ele parou. Com uma última encarada e balançando o dedo em riste para Ninaeve, Matt se virou de costas para ela e plantou os punhos na escrivaninha. E eu estou encrencado? Egwene, você saltou de uma árvore para dentro de uma jaula de um urso e só acha que está tudo bem porque ainda não terminou de cair. Ela sorriu para ele com toda a calma. Matt, não são muitos aqui em Salidar que têm os devotos do dragão em alta conta. Lord Brian com certeza não é um deles, nem os soldados sob seu comando. Já ouvimos histórias bem perturbadoras, e algumas repugnantes. Devotos do dragão? Caniu ele. O que eu tenho a ver com isso? Eu não sou nenhum maldito devoto do dragão. Claro que é, Matt. Ela fez aquilo soar como a maior obviedade do mundo. O que era, parando para pensar? Você vai aonde quer que Rand mande. O que mais você seria senão um devoto do dragão? Mas, se você me escutar, posso impedir que eles enfiem a sua cabeça num pique. Na verdade, acho que Lord Brian não usaria um pique, já que está sempre reclamando de não ter piques suficientes. Mas tenho certeza de que ele usaria alguma outra coisa. Matt olhou para as outras 2 mulheres e Egwene comprimiu os lábios por um instante. A Amerlin fora bem clara, mas Matt aparentava estar em busca de uma pista sobre o que ela estava querendo dizer. Elaine lhe devolveu um meio sorriso e um aceno de cabeça confirmatório. Podia até não estar entendendo aonde Egwene queria chegar, mas sabia que ela não estava falando só por gostar de ouvir a própria voz. Ninaeve, ainda se esforçando para manter uma expressão severa e dando puxões na trança, só fazia encará-lo, mas talvez fosse melhor assim, embora ela estivesse começando a transpirar. Ninaeve perdia a concentração quando se zangava. Agora ouça, Egwene, continuou Matt. Bem, talvez a ajuda das amigas não fosse suficiente, afinal. Ele deu um jeito de combinar um tom razoável com a complacência mais ofensiva possível. Se você quer se chamar de Amerlin, você pode se chamar de Amerlin. Rand a receberia de braços abertos em Kemenin, mesmo se você não levasse todas essas Aes Sedai até ele. Mas eu sei que ele ficaria nas nuvens se você ainda por cima fizesse isso. Seja quais forem seus problemas com Elaida, ele pode resolver. Ela sabe que ele é o dragão renascido. Luz, você se lembra da carta dela? Ora, você vai ter sua Torre Branca reunificada antes que consiga dizer Jack das Brumas. Sem batalhas.
sem derramamento de sangue. Você não quer um banho de sangue, Egwene. Isso ela não queria. Assim que a primeira gota de sangue fosse derramada entre Saridar e Tarvalon, seria difícil reunificar a torre. Assim que o primeiro sangue de Aes Sedai fosse derramado, poderia ser impossível. No entanto, Elaida tinha que ser deposta e Egwene faria o que precisava ser feito. Só não gostaria nem um pouco. E não gostava de ver Matt lhe dizendo o que ela já sabia. E gostava menos ainda de ele estar certo. E definitivamente menos ainda naquele tom de voz. Manter as mãos paradas sobre a mesa exigia um esforço tremendo. Sua vontade era levantar e esbofeteá-lo. Independentemente de como eu decidir lidar com Randy, retrucou ela com tranquilidade. Você pode ter certeza de que não vai ser conduzindo as Aes Sedai para jurar lealdade a ele ou a qualquer outro homem. Tranquila e sem discutir. Uma exposição serena dos fatos. E Elaida é problema meu, não seu. Se você tiver algum bom senso, Matt, vai manter essa boca fechada enquanto estiver em Salidar e vai pisar de mansinho. Se sair por aí falando para as outras Aes Sedai o que Randy vai fazer quando elas se ajoelharem diante dele, pode ser que você não goste das respostas que vai ouvir. Se continuar com essa história de me levar embora, ou mesmo Ninaeve ou Elaine, vai ser muita sorte se não lhe enfiarem uma espada goela abaixo. Com um olhar penetrante, ele se impertigou. Vou conversar de novo com você quando estiver pronta para escutar a voz da razão, Egwene. Tom Merlin está por aqui? Ela respondeu com um breve gesto de cabeça. O que ele queria com Tom? Provavelmente se embebedar de vinho. Bem, boa sorte para ele na tentativa de achar uma taverna em Salidar. Quando você estiver pronto para escutar, repetiu Matt, emburrado, e foi mancando em direção à porta. Matt, disse Elaine, se eu fosse você, não tentaria ir embora. Entrar em Salidar é muito mais fácil do que sair. Ele abriu um sorriso insolente para ela, e pelo modo como a olhou de cima a baixo, teve sorte de Elaine não ter lhe dado um tapa tão forte que lhe afrouxasse todos os dentes. Você, minha bela lady, eu vou levar de volta para Kemen e para Randy, nem que tenha que ser amarrada, e que a luz me queime se eu estiver mentindo. E vou embora na maldita hora em que quiser. A reverência que fez para Elaine e Egwene foi debochada. Ninaeve só recebeu um olhar assassino e mais um dedo em riste balançando ameaçadoramente em sua direção. Como Randy consegue ser amigo de um sujeito tão grosseiro, baixo e insuportável? Elaine não dirigiu a pergunta a ninguém em particular e falou antes mesmo que a porta fosse fechada. Seu linguajar, com certeza, está cada dia pior. Rosnam Ninaeve com a voz profunda, jogando a cabeça de um jeito que fez sua trança girar por cima do ombro. Egwene achou que ela poderia estar com medo de que fosse arrancá-la pela raiz, caso não a deixasse fora de alcance. Eu deveria tê-lo deixado fazer o que queria, Ninaeve. Você precisa se lembrar de que agora é a Aes Sedai. Não pode sair por aí chutando as pessoas, nem dando bofetadas, e nem as espancando com pedaços de pau. Ninaeve encarou Egwene, boquiaberta, e ficou vermelha. Elaine começou a examinar o tapete com muito interesse. Com um suspiro, Egwene dobrou a estola listrada e repousou-a sobre um dos lados da mesa. Era a sua maneira de lembrar a Elaine e Ninaeve que elas estavam sozinhas. Às vezes, a estola as fazia falar com o trono de Amerlin e não com Egwene ao ver. Como de costume, funcionou. Ninaeve respirou bem fundo. Antes que ela pudesse falar, no entanto, Elaine disse: Você pretende juntar Matt e esse bando da Mão Vermelha às forças de Garrett Bryan? Egwene balançou a cabeça. Os guardiões disseram que havia 6 ou 7 mil pessoas no bando de Matt, mais do que ela se lembrava de Cairhien, e um número considerável, ainda que não tão grande quanto o que aqueles 2 homens capturados diziam. Mas os soldados de Bryan de fato não gostavam muito de devotos do dragão. Além disso,
Egwene tinha seu próprio plano, que explicou enquanto elas puxaram as outras cadeiras para perto da mesa. Era como se sentar para conversar na cozinha. Egwene afastou a estola ainda mais. Isso é brilhante. O sorriso sincero de Elaine indicava que ela realmente pensava assim. Mas, para falar a verdade, Elaine sempre dizia o que pensava. Eu também achava que o outro não iria funcionar, mas isso é brilhante. Ninaeve fungou, irritada. O que faz você pensar que Matt vai concordar? Ele vai dificultar as coisas só por diversão. Acho que ele fez uma promessa, disse Egwene simplesmente. E Ninaeve concordou com a cabeça. Devagar, relutante, mas concordou. Elaine parecia perdida, claro. Não o conhecia. Matt só faz o que quer, Elaine. Sempre foi assim. Pouco importa quantos nabos ele já teve que descascar como punição por causa disso, resmungou Ninaeve. Ou quantas surras acabou levando. É, o Matt é assim mesmo, suspirou Egwene. Ele fora o garoto mais irresponsável do campo de Emond e talvez de Dois Rios. Mas se dá a palavra, ele cumpre. E acho que ele prometeu a Rand que levaria você de volta para Caemlyn, Elaine. Perceba que no meu caso ele recuou e passou a pedir, de certo modo. Era isso que estava fazendo. Mas com você, ele não mudou de ideia. Acho que ele vai tentar ficar tão perto de você quanto a bolsinha do seu cinto. Mas nós não vamos deixá-lo nem pôr os olhos em você, a menos que ele faça o que queremos. Ela fez uma pausa. Elaine, se você quiser ir com ele, tudo bem. Ir para Rand, quero dizer. Depois que tirarmos todo o proveito que pudermos de Matt e do bando dele. Elaine mal hesitou antes de balançar a cabeça e o fez com firmeza. Não. Eboldar é importante demais. Aquela fora uma baita vitória sobre as outras Aes Sedai, obtida de maneira surpreendente, com uma simples sugestão. Elaine e Naeve iriam se juntar a Meririli na corte de Tailin. Se ele ficar mesmo por perto, pelo menos vou ter alguns dias para tentar dar uma olhada nesse terangrial. Só pode ser isso, Egwene. Não tem outra explicação. Egwene não podia discordar. Sua intenção havia sido apenas envolvê-lo em ar e paralisá-lo. Só um lembrete gentil de que com quem ele estava tentando bancar o durão. Mas os fluxos encostaram nele e derreteram. Era a única explicação. Os fluxos deixaram de existir no instante em que tocaram nele. Egwene ainda ficava chocada ao se lembrar daquele momento e percebeu que não era a única que, de repente, estava agitando as saias que não precisavam ser ajeitadas. Podemos mandar alguns guardiões revirarem os bolsos dele. Ninaeve soou mais do que satisfeito ao imaginar a cena. Vamos ver o que Mestre Calton acha disso. Se nós tirarmos coisas dele, ponderou Egwene com paciência. Vocês não acham que ele pode se recusar quando começarmos a lhe dizer o que fazer? Matt nunca fora muito bom em acatar ordens, e sua resposta habitual às Aes Sedai e ao poder único era aproveitar a primeira chance para dar um jeito de ir embora. Talvez sua promessa Rand o segurasse por mais tempo, e ele tinha que ter prometido, já que nada mais explicava o seu comportamento, mas ela não iria correr o risco. Com muita má vontade, Ninaeve aqueceu. Talvez. Elaine ficou pensativa por um momento, olhando para o nada e tamborilando na mesa. Talvez pudéssemos levá-lo a Eboldar. Assim, posso ter mais sorte com o terangrial. Só que, se ele bloqueia Saidar, não sei como vou conseguir estudá-lo. Levar aquele rufião com a gente? Ninaeve se impertigou. Você não pode estar falando sério, Elaine. Ele transformaria cada dia em um suplício. É muito bom nisso. Nunca faz o que mandam. Além disso, Matt jamais vai aceitar. Ele está tão decidido a levá-la a Caemlyn que você não conseguiria fazê-lo desempacar nem com uma alavanca e uma parelha de cavalos. Mas se a intenção é ficar de olho em mim até eu estar em Caemlyn, analisou Elaine. Então ele não tem escolha senão ir conosco. É perfeito. Talvez não seja má ideia. O
opinou Egwene enquanto Ninaeve buscava algum outro argumento. Mandá-lo ir atrás da tigela ainda parecia correto. Porém, quanto mais ela pensava em onde elas teriam que procurar, mais preocupada ficava. Alguns soldados podem ser uma boa ideia, a menos que vocês já tenham escolhido guardiões sem que eu soubesse. Tom e Juilin são ótimos. Bridget também. Mas o lugar para onde vocês vão não é nada tranquilo. Alguns soldados podem não ser de todo ruim, ponderou Elaine, enrubescendo de leve, desde que eles saibam obedecer ordens. Ninaeve não chegou a olhar para Elaine, mas houve uma nítida pausa antes que ela balançasse a cabeça de maneira irritada. Não estamos indo lá para disputar duelos, Egwene. Não importa quão esquentadinhos esses eboldarianos sejam. Tom e Juilin já vão bastar. Na minha opinião, creio que a intenção por trás de todas essas histórias que temos ouvido é nos fazer querer desistir. Todos haviam escutado histórias sobre Eboldar desde que se espalhara a notícia de que estavam indo para lá. Sheza ouvira várias, cada qual mais deplorável e horrenda que a outra, com estranhos sendo assassinados em um piscar de olhos, apenas por olharem torto para alguém, esposas enviuvadas e crianças órfãos por causa de uma palavra atravessada, e mulheres lutando com facas nas ruas. Não. Se sobrevivemos a Tanchico só com Tom e Juilin, além de Liandrin e algumas outras irmãs negras, vamos nos sair muito bem em Eboldar sem Matt Calton ou qualquer soldado. Matt comandando soldados. Ele só se lembrava de ordenhar as vacas do pai dele quando sentavam no banquinho e entregavam o balde. Egwene soltou um leve suspiro. Qualquer menção a Bridget resultava nisso. Elas se assustavam como se tivessem sido picadas por uma agulha de costura, e depois ou ficavam gaguejando, ou seguiam em frente como se nem tivesse mencionado seu nome. Um olhar convencera Egwene de que a mulher que seguia Elaine e Ninaeve por aí, Elaine em especial, por algum motivo, era a mulher que ela havia visto em Tel Aerangiod, a Bridget das lendas, a arqueira que nunca errava. Uma dentre os heróis mortos que aguardavam o chamado da trombeta de Valéria. Uma heroína morta, não uma mulher viva andando pelas ruas de Saridar, mas, ainda assim, a mesma mulher. Elaine não dera nenhuma explicação, apenas um murmúrio tímido e cuidadoso sobre não poder falar a respeito de algo que tinham combinado manter segredo. A própria Bridget, a heroína das lendas, começava a andar em outra direção, ou se metia em vielas estreitas sempre que via Egwene se aproximar. Ordenar que a mulher fosse ao seu gabinete e exigir uma explicação estava fora de questão, já que, afinal, ela prometera isso, por mais que a situação a fizesse sentir tola. Em todo caso, não parecia haver muito perigo. Ela só gostaria de saber o porquê daquilo, e o como. Egwene afastou o bicho de seus pensamentos e se inclinou sobre a mesa na direção de Ninaeve. Pode ser que a gente não consiga exatamente que Matt obedeça às nossas ordens, mas seria ótimo vê-lo de cara feia por ter que ser seu guarda-costas. Com certeza valeria a pena, ponderou Elaine, pensativa. Caso Randy o tenha realmente nomeado general. Mamãe costumava dizer que os melhores homens eram relutantes em receber ordens e que sempre valia a pena ensinar a eles. Não consigo ver Matt como um dos melhores, e Lynne bem diz que os tolos só escutam a si mesmos. Mas, se pudermos lhe ensinar o suficiente para que ele não se faça de idiota em um lugar que não haja ninguém para resgatá-lo, vamos estar fazendo um grande favor a Randy. Além disso, eu preciso de tempo, se for mesmo estudar o Terangreal. Egwene tentou não sorrir. Elaine sempre entendia tudo tão rápido, e, além disso, ela provavelmente tentaria ensinar Matt a se sentar direito. Algo que ela pagaria para ver. Egwene gostava de Elaine e admirava sua força, mas, nessa disputa, apostaria em Matt. Por um tris. Ninaeve acabou cedendo, embora teimosamente. Matt não batia bem da cabeça, diria para baixo, se elas dissessem para cima, só para atazaná-las. Era capaz de criar problemas, mesmo preso dentro de um barril.
Elas passariam a noite inteira arrastando-o para fora de tavernas e antros de jogatina. Mas, para o final da conversa, só restou a Nina Eve dizer que Matt provavelmente beliscaria Elaine na primeira vez em que a garota virasse de costas. Então Egwene soube que estavam finalmente derrubando as objeções dela. Era verdade que Matt passava muito tempo correndo atrás de mulheres, o que Egwene não podia provar. Mas Nina Eve com certeza sabia tão bem quanto ela que, apesar de olhares inapropriados em momentos impróprios, ele parecia ter uma habilidade incomum para identificar quais mulheres queriam ser cortejadas, até as mais improváveis. Infelizmente, justo quando ela tinha certeza de que Nina Eve estava prestes a dar o braço a torcer, uma batida na porta anunciou Sherian. A mulher não esperou ter permissão para entrar. Nunca esperava. Com os olhos tranquilos de sua estola azul, parou e fitou Nina Eve e Elaine. Visse da Amerlin ou não, a curadora não tinha autoridade real sobre as Aes Sedai, exceto pelo que a Amerlin decidia considerar ela, e, com certeza, nenhuma autoridade para dispensar alguém da presença da Amerlin, ainda que aquele olhar certamente fosse de dispensa. Elaine se levantou em um movimento gracioso e fez uma mesura profunda e formal para Egwene. Se me dá licença, mãe, é melhor eu ir procurar a vianda. Nina Eve, por outro lado, ficou encarando Sherian até Egwene pigarrear e recolocar a estola listrada sobre os ombros. Enrubescendo, Nina Eve fez uma mesura e se levantou. Melhor eu ir também. Jania disse que iria conversar comigo sobre os talentos perdidos. A recuperação daqueles talentos estava se provando não ser tão fácil quanto a Egwene esperara. As irmãs estavam suficientemente dispostas a falar. O problema era fazer Mogidin compreender o que estava sendo dito apenas por uma vaga descrição, ou às vezes só por um nome, e então torcer para que ela realmente soubesse de algo. Ótimo saber, por exemplo, que alinhar a matriz fortalecia metais, mas a mulher entendia ainda menos de metais que da cura. E o que, sob a luz, significava girar fogo terrestre e ordenhar lágrimas? Mogidin parecia disposta a ajudar, desesperada até, em especial depois que Siwan ensinou o truque de ignorar o calor. Ao que parecia, ela havia mentido para Nina Eve e Elaine a respeito daquilo. Convencida de que Egwene interpretaria isso como uma única mentira dela, a mulher ficara de joelhos, chorando e implorando, batendo os dentes e beijando-lhe as barras das saias. Ansiosa para ajudar ou não, seu medo se elevara a novos patamares. A chuva nauseante e incessante de terror choroso era insuportável. Apesar do que Egwene pretendera fazer inicialmente, o bracelete do Adã estava guardado em sua bolsinha. Àquela altura, ela já o teria dado a Nina Eve e estaria feliz por se ver livre dele. Mas ficar passando aquilo para lá e para cá na frente dos outros acabaria gerando comentários mais cedo ou mais tarde. Em vez disso, ela falou: Nina Eve, talvez seja melhor você evitar Matt até que ele se acalme. Ela não tinha certeza de que Matt de fato levaria sua ameaça adiante, mas se havia alguém que o incitasse a tal, esse alguém era Nina Eve, e não seria possível convencê-la se isso acontecesse. Ou pelo menos tome cuidado de só se dirigir a ele quando houver muita gente em volta. Talvez alguns guardiões. Nina Eve abriu a boca e então, momentos depois, fechou. Suas bochechas empalideceram um pouco e ela engoliu em seco. Certo. Acho que pode ser melhor, mãe. Sherian assistiu a porta se fechar com o senho levemente franzido e a expressão permaneceu quando ela se virou para Egwene. A conversa foi difícil, mãe? Apenas o que se espera quando velhos amigos se encontram depois de muito tempo. Nina Eve se lembra de Matt como um moleque travesso, mas ele já não tem mais 10 anos e se ressente disso. Impedidos de mentir por conta do juramento, as Aes Sedai haviam transformado meias verdades e insinuações em arte. Uma arte muito útil, na opinião de Egwene, especialmente com a Aes Sedai. Os 3 juramentos não eram bons para ninguém, menos ainda para as Aes Sedai.
Às vezes é difícil lembrar que as pessoas mudam. Sherian se sentou sem ter sido convidada e arrumou suas saias azuis de seda com cuidado. Presumo que quem quer que esteja no comando dos devotos do dragão tenha mandado o jovem Matt com uma mensagem de Rand Altor, não? Espero que você não tenha dito nada que ele possa interpretar como uma promessa, mãe. Um exército de devotos do dragão a menos de 10 milhas daqui nos põe em uma posição muito delicada. Não vai ajudar em nada se o comandante deles acreditar que descumprimos uma promessa. Egwene analisou a outra mulher por um momento. Nada abalava Sherian. Não que ela deixasse alguém perceber, pelo menos. Sherian sabia bastante sobre Matt, assim como sabiam várias outras irmãs em Salidar. Será que aquilo poderia ser usado para pressioná-lo na direção correta? Ou faria dar no pé? Depois eu cuido de Matt, pensou ela com firmeza. Preciso me concentrar em Sherian. Você poderia pedir para alguém trazer chá, Sherian? Estou com um pouquinho de sede. O rosto de Sherian se alterou apenas levemente. Um mero estreitamento daqueles olhos amendoados, tão pequeno que mal perturbou sua aparente serenidade. Egwene, no entanto, podia quase enxergar a pergunta querendo brotar. O que ela dissera a Matt e que agora não queria revelar? Que promessas tinha feito? De que enrascada Sherian teria de resgatá-la sem ter que ceder a Romanda ou a Elaine? A única coisa que Sherian fez foi dizer umas poucas palavras para alguém do lado de fora e, quando retomou o seu assento, Egwene não lhe deu chance para abrir a boca. Em vez disso, acertou-a entre os olhos, por assim dizer. Parece que Matt é o comandante, Sherian, e, de certa forma, o exército é a mensagem. Aparentemente, Rand gostaria que todas nós fôssemos para junto dele em Kemenin. Houve até uma menção a juramentos de lealdade. Sherian levantou a cabeça, os olhos se arregalando. Só em parte, porém, em ultraje àquela sugestão. Havia um claro quê de... Bem, em qualquer pessoa que não fosse a Aes Sedai, Egwene teria chamado de medo. Bastante compreensível, se fosse o caso. Se ela tivesse prometido aquilo, e eles eram da mesma aldeia, e uma das utilidades de ter Egwene como Amerlin era o fato de ela ter sido criada com Rand, seria como tentar escapar de um atoleiro sem fim. A notícia se espalharia a despeito do que Sherian fizesse para abafá-la. Uma parte do salão talvez pusesse a culpa nela, ou usaria o caso como pretexto, de qualquer forma. Romand e Elaine não eram as únicas votantes a ter alertado Egwene quanto a seguir os conselhos de Sherian sem consultar o salão. Na verdade, Delana era a única que parecia apoiar Sherian sem restrições, mas sempre advertia que Romand e Elaine também deveriam ser ouvidas, como se realmente fosse possível seguir por 3 caminhos de uma só vez. E, ainda que pudesse contornar o salão, tão logo a notícia da promessa, bem como da sua revogação, chegasse aos ouvidos de Rand, seria 10 vezes mais difícil lidar com ele. 100 vezes. Egwene só aguardou até que os lábios de Sherian se abrissem, e então tornou a se antecipar. Claro que eu falei para ele que era uma ideia ridícula. Claro. A voz de Sherian não estava tão firme quanto já estivera. Muito bom. Mas você tem toda a razão. A situação é delicada. É uma pena. O seu conselho sobre como lidar com Romanda e Elaine foi muito bom. Mas creio que aumentar os preparativos para um deslocamento já não seja mais suficiente. Romanda a colocara contra a parede e a advertira com severidade quanto à pressa a levar à ruína. O exército de Garrett Byrne deveria ter seus números aumentados até ficar grande o bastante para que a notícia sobre seu tamanho intimidasse Elaida. Por sinal, Romanda não poderia ser mais contundente ao enfatizar, uma vez mais, que missões diplomáticas para governantes tinham que ser suspensas. Somente as Aes Sedai deveriam saber de quaisquer problemas na torre. Leilani não dava mínimas nem para o exército de Lord Byrne, nem para governantes. Ambos eram irrelevantes, embora tinham recomendado cautela e espera.
As abordagens adequadas a esse Sedai que ainda estavam na torre, por certo, dariam frutos. Elaida poderia ser removida do trono de Amerlin e Egwene empossada de tal forma que ninguém além de umas poucas irmãs jamais teria certeza do que realmente ocorrera. Com o tempo, o fato de a Torre Branca um dia ter se rompido seria visto como não mais que um boato de camponês. Poderia ter dado certo se elas tivessem mais tempo. Caso esperar não desse a Elaida exatamente a mesma chance de atuar junto às irmãs que estavam ali. Outra diferença em relação a Lelaine era que ela dissera tudo aquilo com um sorriso apropriado para se dirigir a uma noviça promissora, ou a uma seita da qual ela estava orgulhosa. Egwene ter redescoberto a viagem fez com que várias Aes Sedai sorrissem, embora só umas poucas fossem fortes o bastante para abrir um portão maior que o necessário para a passagem de um braço, e a maioria nem isso. Romanda queria usar os portões para retirar da torre o bastão dos juramentos e certos outros objetos. Não disseram a Egwene exatamente quais, para que elas pudessem elevar a Aes Sedai de verdade em Salidar, privando Elaida dessa capacidade. E era certo que Egwene queria ser uma Aes Sedai de verdade. Lelaine concordava com esse último ponto, mas não com o uso de portões na torre. Havia grandes chances de que eles fossem detectados, e se as mulheres na torre aprendessem a viajar, uma vantagem importante demais seria perdida. Esses argumentos haviam tido um peso considerável junto à sábia, junto ao salão, o que não deixou Romanda nada satisfeita. Sherian também tinha sorrido por finalmente concordar com Lelaine em alguma coisa, mas, àquela altura, já não sorria mais. Não tenho certeza se entendi, mãe, disse ela em um tom tolerante demais. Preparativos certamente são o bastante para mostrar ao salão que você não vai se deixar intimidar. Mas avançar antes que tudo esteja em ordem pode ter consequências desastrosas. Egwene deu um jeito de exibir uma expressão inocente. Eu entendo, Sherian. Não sei o que eu faria sem os seus conselhos. Como ela queria que chegasse o dia em que poderia acabar com aquilo. Sherian seria uma excelente curadora, e talvez até uma boa Amerlin. Mas Egwene sentiria muito prazer no dia em que pudesse ensinar a mulher que ela era a curadora, não a Amerlin. A ela e o salão. É que agora Matt está com esse exército de devotos do dragão aqui na nossa porta. O que Lord Brian vai fazer? Ou alguns dos soldados dele, talvez por conta própria? Todo mundo fala sobre como ele queria enviar homens para caçar esses devotos do dragão que supostamente andam incendiando aldeias. Sei que disseram para ele manter as rédeas bem curtas, mas... Lord Garrett vai agir exatamente como nós. Como você ordenar e nada mais. Pode ser. Ela não estava tão feliz com essa rédea curta quanto Sherian acreditava. Siwan passava um bom tempo com Garrett Byrne, por mais que reclamasse do homem, e lhe contava coisas. Egwene, entretanto, não podia dizer nada a Sherian que denunciasse a relação dos dois. Espero que se possa dizer o mesmo de todos os soldados dele. Não podemos nos deslocar para o oeste e entrar em Amadícia, mas achei que talvez pudéssemos seguir rio abaixo para Eboldar, talvez por um portão. Tenho certeza de que as Aes Sedai são bem-vindas lá. Lord Brian poderia acampar fora da cidade. Se nos deslocássemos, estaríamos enfatizando que não vamos aceitar a oferta de Rand, se é que pode ser chamada disso. E se vamos fazer mais preparativos, tenho certeza de que acharíamos tudo mais fácil numa cidade grande, com estradas e navios chegando e saindo do porto. O controle de Sherian titubeou de novo, a ponto de chegar a deixá-la com voz fraca. Eboldar não é um lugar muito convidativo assim, mãe. Algumas irmãs é algo bem diferente de algumas centenas, ainda mais com um exército às costas. Isso pode fazer Tilin achar que nossa intenção é tomar a cidade, mãe. Não só Tilin, como também vários nobres altaranos que adorariam ter uma desculpa para derrubá-la e se apossar do trono dos ventos. Uma enrascada desse tipo arruinaria nossa imagem diante de todos os governantes. Não, mãe. É totalmente fora de cogitação. Mas como podemos ficar aqui? Matt não vai fazer nada, mas
Basta que um punhado de soldados de Lord Brian resolva fazer justiça com as próprias mãos. Egwene franziu o senho, olhando para as saias. Alisou-as como se estivesse preocupada e então suspirou. Quanto mais ficarmos aqui sentadas sem fazer nada, com um exército de devotos do dragão olhando para nós, pior vai ser. Não vou ficar surpresa se ouvir boatos de que eles pretendem nos atacar, e pessoas dizendo que deveríamos fazer isso primeiro. Se a conversa não funcionasse, esses boatos com certeza surgiriam. Ninaev, Elaine, Siwan e Liane cuidariam disso. Seria perigoso, mas ela poderia encontrar um jeito de fazer Matt recuar antes de a coisa pegar fogo, caso se chegasse a esse ponto. Olha, pela forma como os boatos se espalham, eu não ficaria surpresa se em menos de um mês metade de Altara achasse que nós somos devotas do dragão. Esse era um boato que, se soubesse como, ela teria refreado. O salão não trazia mais nobres para se encontrar com alguém desde que ele tinha sido curado. Mas os recrutadores de Brian continuavam saindo, assim como grupos de Aes Sedai que iam caçar noviças e homens que, com suas carroças e seus carroções, empreendiam uma longa jornada até as aldeias mais próximas para comprar comida. 100 caminhos para rumores se espalharem, e bastava um. Sherian, eu sinto como se estivéssemos presas dentro de um caixote e, se não sairmos logo, nada de bom vai acontecer. Nada mesmo. A solução é mandar os devotos do dragão embora, retrucou Sherian, já sem a mesma paciência de antes. Eu lamento deixar Matt escapar de novo, mas não há o que fazer. Infelizmente. Você disse para ele que recusávamos a oferta, então mande-o embora. Quem me dera fosse simples assim. Não acho que basta a gente pedir que ele vá embora, Sherian. Matt deu a entender que ficaria onde está até que alguma coisa acontecesse. Ele pode estar esperando ordens de Rand, ou até o próprio Rand. Corria um boato em Cairhien de que ele passou a gostar de viajar de vez em quando com alguns daqueles homens que reuniu. Aqueles que ele está ensinando a canalizar, sabe? Se isso acontecer, não sei o que vamos fazer. Sherian encarou-a, a respiração ofegante para alguém com feições tão tranquilas. Um barulhinho à porta foi seguido por Tabia, trazendo uma bandeja de prata lisa. Sem perceber o clima pesado, ela resolveu arrumar as xícaras e o bule de chá de porcelana verde com todo o esmero, assim como o pote de mel de prata, o jarrinho de creme e os guardanapos de linho com bordas rendadas. Até Sherian finalmente explodir com a garota e mandá-la terminar logo que Tabia soltou um ganido. Abaixou-se com os olhos arregalados para fazer uma mesura, que quase terminou com sua cabeça enfiada no chão, e saiu correndo. Por um momento, enquanto recuperava a compostura, Sherian se ocupou em alisar as saias. Talvez, disse por fim, relutante, seja mesmo necessário deixar salitar, antes do que eu gostaria. Mas o único caminho que resta é ao norte. Egwene arregalou os olhos. Luz. Como ela odiava aquilo. Vai parecer que estamos indo em direção a Tarvalon. Eu sei, retrucou Sherian, quase irritada. Respirou fundo e moderou o tom. Me perdoe, mãe. Me sinto um pouco. Não gosto de ser forçada a nada, e meu medo é de que Rand Altor nos tenha forçado a entrar no jogo antes de estarmos prontas. Vou ter uma conversa séria com ele quando o encontrar, afirmou Egwene. Não consigo nem imaginar o que eu faria sem os seus conselhos. Talvez ela descobrisse um jeito de mandar Sherian ir estudar com as sábias como um aprendiz. A ideia de Sherian depois de, digamos, meio ano com Sorilea, a fez abrir um sorriso tão grande que a curadora chegou até a sorrir de volta. Com mel ou amargo? Perguntou Egwene, levantando o bule.